Queria começar lendo já, por causa da hora, o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim, eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva. Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas terríveis com ele. Hoje, eu confesso para vocês que eu acordei muito desanimada, assim, muito desanimada, diante de tudo que a gente tem visto, né? E diante de tantos recados, tantos pedidos de oração e notícias de falecimento, notícias de piora, e você abre o jornal, você liga a TV, e são tantas notícias querendo nos distrair e nos bombardear. Coisas que são reais. Não é que a gente quer fugir e se alienar, mas todas essas notícias, essas causas, né? Até um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu estava no telefone com a minha mãe, e até falei, mãe, você está com a voz tão estranha. Ela, ai, porque um amigo do meu pai faleceu de Covid hoje, um amigo que faz parte da nossa memória afetiva, assim, né? Um homem que a gente via quando ele trabalhava ali com meu pai como motorista. É uma figura que é muito viva na minha memória de infância, assim. E minha mãe até falou, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que se manter firme, né? E eu já acordei assim, desanimada, sabe? Desanimada, pedindo graça a Deus, clamando a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E aí a notícia também do Paulo Gustavo, né, que foi entubado, eu orei tanto por ele hoje, assim, do Senhor, liberta, né? Traz de volta, não permita que ele pereça. E tantas coisas. E à tarde eu ainda não tinha feito o meu planejamento de hoje, né, sobre o que eu gostaria de compartilhar. Na verdade, eu estava buscando muito em Deus uma palavra para o meu próprio coração, né? Porque é assim que acontece, né, na verdade. Toda palavra é para o nosso próprio coração, primeiramente. E aí, o Senhor me trouxe até essa palavra de Hebreus 12, para que nós mantenhamos os nossos olhos firmes em Jesus, né? Uma outra versão diz: mantenha os olhos fixados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, como suportar, como permanecer, como continuar olhando fixamente para Jesus? Como aguentar a pressão desses dias? Como aguentar a pressão das notícias? Como aguentar a guerra, né, que se estabeleceu na cidade, no país? E como aguentar todas essas coisas? Olhando fixamente para Jesus. E como nós estamos especificamente nesse tempo, aqui no compartilhar da nossa palavra, nos preparando para a Páscoa em Quaresma, e quando o autor de Hebreus fala assim que ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que ele sabia que teria depois. Outras versões falam por causa da alegria que lhe era proposta. Ele já sabia a vitória que viria depois da cruz, né? O Senhor ressuscitaria, ele sabia todo o plano. Ele iria voltar, ele iria ascender aos céus, a humanidade seria redimida, todos seriam perdoados, estariam livres do inferno. Então, ele suportou toda a vergonha. E quando a Bíblia diz assim, ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé, vou até ler as minhas próprias anotações, tá? Quando eu olho para baixo, eu estou lendo minhas anotações. A nossa fé não é um esforço nosso. Ela é um dom de Deus.
ele a faz brotar e crescer. E somente nele a nossa fé é aperfeiçoada. Então, a gente pode ficar repetindo assim, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Um mantra repetitivo, eu tenho fé, eu tenho fé. Ok, é bom para você não se distrair, mas isso não faz muita coisa pela nossa fé. Quando Jesus se encontrou com um homem ali, que precisava, né, de uma cura, o Senhor disse assim para ele, se você crê, ele falou, eu creio, Senhor, mas me ajude a aumentar a minha fé, né? Então, é uma função do Senhor fortalecer a nossa fé. E é um tempo que a gente precisa, nesse tempo que a gente está pensando sobre a cruz, nesse tempo que nós estamos meditando sobre a cruz e caminhando, nos preparando para a Páscoa, olhando para a cruz, pensando sobre a cruz, nós sabemos que a cruz de Cristo não nos deixa desistir. Nós podemos confiar que Jesus nos acolhe na nossa dor e no nosso sofrimento, pois ele enfrentou o pior do sofrimento que poderia ser causado a uma pessoa. Todas as pessoas naquele tempo, como a gente já disse aqui, que eram condenadas a um crime e eram condenadas à morte de cruz, elas sofriam. Mas ninguém sofreu naquele nível que Jesus sofreu. Os bandidos não sofriam daquela maneira. Aquele sofrimento, com aquela crueldade, com aquele requinte de crueldade, foi reservado a Jesus. Então, quando a gente sofre, quando a gente desanima, quando a gente cansa, nós sabemos que Jesus acolhe o nosso sofrimento, pois ele enfrentou o pior dos sofrimentos. E é um tempo que nós estamos pensando sobre a cruz, nós devemos olhar para a cruz. Então, tomei uma decisão de não olhar para o centro do nosso sofrimento. Eu tomei uma decisão de não ficar olhando para o centro da minha preocupação, para o centro do meu sofrimento, mas olhar para o centro da cruz. Olhar e fixar o meu olho no centro da cruz. Não existe mais nada lá. Mas a cruz, ela foi coberta de vergonha, de dor, de abandono, de humilhação, de acusação, de exaustão, de desespero. Todas essas palavras, elas não são familiares, porque não foi uma exclusividade de Jesus. Ele sofreu tudo isso, que era o peso de todos nós, o peso do nosso pecado, o peso do mal que iríamos sofrer, o peso das enfermidades. Então, ele conhece, a cruz conheceu a vergonha, a dor, o abandono, a humilhação, a acusação, a exaustão e o desespero. Nada que passamos aqui é desconhecido na cruz. Nada que sofremos aqui é uma novidade no céu. Nada que enfrentamos aqui é algo que lá no céu eles falam, eita, isso daí é novidade para nós, a gente não sabe como lidar com isso daí, não. Nada que nós passamos aqui é desconhecido na cruz. Teve tudo isso na cruz. Todas essas coisas, das quais nós também experimentamos. Mas todas essas coisas na cruz foram cobertas pelo amor de Jesus, foram cobertas pelo amor infindável de Jesus. Então, como esse é um tempo de nós pensarmos sobre a cruz, nós vamos assumir um compromisso de não só pensarmos, mas de fixarmos os nossos olhos no centro da cruz, tirar os nossos olhos do centro da nossa dor e colocarmos os nossos olhos no centro da cruz. E por quê? Porque quando a gente olha, Jesus não está mais lá. Como eu já falei, muitos carregam uma cruz, né? Ou tem uma imagem de cruz, ou carregam um pingente de cruz, ou carregam um anel de cruz. Alguns carregam um crucifixo com Jesus na cruz, mas é um símbolo, porque Jesus não está mais naquela condição vulnerável, humilhada, machucada. É só um símbolo para que nós nos lembremos de onde nós viemos. A cruz está vazia.
porque o trono está ocupado. O céu está habitado de uma presença gloriosa. O céu está em movimento e o trono está ocupado. Então, está tudo sob controle. Foi isso que Deus falou comigo e eu gostaria de falar isso para vocês. Nós devemos fixar os nossos olhos na cruz. A cruz está vazia. Não espere encontrar lá Jesus. Eu preciso olhar Jesus. Não, Jesus não está mais na cruz. Mas a cruz precisa ser lembrada por nós. A cruz precisa estar à nossa vista. Como eu já falei, na nossa igreja tem 2 cruzes gigantes, uma de cada lado do palco. Uma cruz enorme de madeira, vazia. Então, de qualquer lugar que se senta naquele auditório, uma saudade de me sentar lá e olhar para aquela cruz que está vazia, para que nós nos lembremos que ali está a nossa vitória. A cruz está vazia, guarde essa frase. A cruz está vazia porque o céu está habitado e em movimento, e o trono está ocupado. Então, está tudo sob controle. Essa é a palavra de Deus para nós. Mantenha o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele suportou a vergonha na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação, na entrega. Ele se conformou com aquilo e disse: eu vou até o final. Enquanto homens pecadores faziam coisas terríveis com ele. Então, o maior do nosso sofrimento aqui, o maior, toda essa dor que nós estamos passando, todo esse problema que nós estamos enfrentando, não só do Covid, né, que é uma coisa que tomou a terra, só se fala nisso, é o dia inteiro esse assunto cansativo, exaustivo, fora os outros problemas que estão acontecendo. Prova é das nossas listas de oração aqui. Nós temos uma lista separada só para a Covid, depois uma lista de problemas diversos, enfermidades diversas, depois problemas diversos. As outras coisas não deixaram de acontecer, obviamente que não. Mas, claro, o peso maior que estamos sentindo, essa pressão que está no ar, tem sido por causa dessa crise que está acontecendo. Mas vamos olhar fixamente para Jesus. Vamos olhar para a cruz. A cruz está vazia, não porque, está vazia, então não há solução para nós. Está vazia porque já houve vitória. Está vazia porque ele já venceu. Está vazia porque é um símbolo para nós nos lembrarmos de que tudo já foi conquistado e consumado na cruz. Jesus, antes de expirar, antes de dar o seu último suspiro, ele disse: Tetelestai, está consumado, acabou, fiz o meu trabalho, está tudo certo, está tudo sob controle. A cruz está vazia, o céu está habitado, o trono está ocupado e está tudo bem. Amém.